Então, bom dia a mais Segundas Meditativas. Hoje eu separei para a gente conversar um pouco uma frase do Lama Ganchen referente ao elemento espaço, que é um elemento muito importante para a meditação. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Espaço é paz, e nós precisamos disso como base da nossa mente. Eh, eu vou falar um pouquinho sobre isso e quem quiser depois pode perguntar, fazer comentários, né. Uma das coisas que, pelo menos no Oriente ou no budismo, se busca com as práticas meditativas é o espaço, abrir espaço. Para vocês entenderem um pouco o que seria esse espaço, imaginem quando você olha a amplitude do mar, quando você está na praia e você olha aquele mar aberto, quando você olha para o céu e você enxerga aquele céu aberto, né? Ou quando você está em cima das montanhas e enxerga aquele espaço, é espaço mesmo. Por quê? Porque a nossa mente, apesar de alguns neurocientistas não gostarem disso, ela é meio que nem um HDzinho, né. E não dá para dizer que é um HD que a gente nasce, ele está vazio, porque não está, mas independente disso, conforme a gente vai vivendo, a gente vai enchendo de coisas, né. E para que a gente consiga transformar as coisas da nossa mente, a gente precisa do espaço, né. Então, quando, uma mente ela está muito lotada, quando ela não para de pensar, tem pensamentos repetitivos, né, ela vai tomando é que nem eu brinco, né, que é que nem um computador, que a gente acha que está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, mas ele não está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, né. Ele está fazendo muitas coisas muito rápido. Eu acredito que o nosso cérebro tem uma capacidade melhor que o melhor computador que exista, mas mesmo assim ele processa uma coisa de cada vez muito rápido. Então, assim como um computador, se ele não tem memória RAM, que a gente fala, né, que é aquela, memória que ajuda a deixar mais rápidas as atividades no dia a dia, a gente começa a dar uma travadinha no nosso sistema operacional, né. A gente começa a ter esse problema. E eu usei essa imagem do espaço, porque realmente é o maior espaço que a gente possa tentar visualizar, é o espaço sideral, né, é o nosso universo. Agora, o porquê que espaço é paz, né. Espaço é paz é porque nele não tem nem atração nem aversão, não tem informação. Onde tem espaço, de certa forma, tem o vazio. E onde tem o vazio, a gente está livre das sensações, a gente está livre das informações que causam na gente, né, aversão, atração. Tanto que se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia mesmo, na nossa vida, quando a gente está, vai, sobrecarregada de coisas, quando a gente tem muita gente em volta da gente, no mesmo quando a gente está trancafiado tanto tempo dentro das nossas casas na quarentena, não dá uma sensação que a gente precisa sair, porque a gente precisa de espaço? A gente não fala isso, inclusive? Precisamos de espaço. Essa necessidade de espaço, ela é uma necessidade de espaço interno também. Nós temos essa necessidade dentro também. Aliás, principalmente dentro, porque é a nossa falta de espaço interno que vai determinar essa ausência de espaço externo, né? O quanto a gente está se relacionando com fora sem espaço, é a nossa mente. Quanto mais eu estudo, e mais eu pratico, e mais eu ensino, né?
eu descubro que tudo é na mente. Depois que eu tive certeza que sexo é na mente, o resto, então, ficou fácil de entender que é na mente, né. E também para tem um outro ponto que é interessante, é que apesar do mindfulness que está sendo muito falado hoje, ele ser uma prática que é uma prática de treinar atenção e treinar foco, né, treinar o foco e a atenção na mente traz um certo relaxamento. Por quê? Porque a mente ela tem a natureza contrário, né, do corpo. É meio que nem o símbolo do Tao, né, o Yin e o Yang. Então o hardware ele precisa de energia para se movimentar, o que está dentro ele precisa de energia para ele dar uma sossegada. E uma coisa que pouco se fala no Ocidente é que a gente quando pratica, faz essas práticas, de meditação, a maioria delas busca, pelo menos inicialmente, o relaxamento da mente, né. A gente a respiração, por exemplo, ela busca um relaxamento da mente, né. É onde a gente desarma as bombinhas que estão falando para o corpo, para o nosso sistema, autônomo, se está tudo bem ou se está tudo ruim. Então, quer dizer, a respiração ela começa a dizer que está tudo bem, né, para que os sistemas é o parasimpático, né, é o parasimpático, ele desarme, né, hã, os nossos estados de atenção, né. E por curiosidade, só por curiosidade mesmo, hã, eu vou contar uma história que aconteceu comigo, o quanto é importante também essa base do espaço. Um dia eu já tinha tido várias experiências, né, do porquê era uma bobagem o julgamento, não é se pode, se não pode, é como era infrutífero e como não tinha era realmente uma projeção sempre da minha mente, os meus julgamentos. Só que julgamento é uma coisa que não é fácil da gente desgrudar, né, faz parte da nossa existência. E eu estava num processo desse há muitos, muitos anos atrás, e eu pedi para o Lamaganti, falei: "Lamaganti, eu já entendi muito que julgar não é uma co não é uma coisa saudável, é uma projeção da minha mente, mas eu continuo julgando muito, eu queria que você me ajudasse com isso", né. Ele falou: "Tá bom". Olha, faz tanto tempo que eu lembro que eu estava fazendo ainda produção de moda, produção de figurino para foto de catálogo de uma grande rede varejista, e eu estava chegando no escritório e já a mente, né, a maritaca tagarelando sobre as coisas que eu já sabia que eu ia ouvir, né, das ladainhas, das questões, dos problemas. Eu já estava julgando, eu já estava reclamando mentalmente conforme eu fui chegando no cliente. Eu estava dirigindo, foi uma coisa muito louca, eu nunca vou esquecer disso. Eu estava dirigindo na Rua Bresser, de repente, eu vejo meu corpo sair, assim, é como se fosse meu corpo. A minha mente sair do meu corpo e ela ir se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando. E ela foi parar lá no universo, ela foi parar lá no espaço. E conforme eu, né, me olhava aqui, eu fui ficando tão pequena, gente, eu juro por Deus, eu fui tendo essa sensação muito louca de como as coisas mundanas são pequenas, né. E foi físico isso, foi físico, conforme eu fui me distanciando, aquilo que era um barulho enorme na minha mente virou nada, literalmente. Então, eu estou contando essa história porque, eh, desse lugar que eu vou sugerir a nossa meditação de hoje, né, mas antes eu gostaria de saber se vocês têm alguma questão. Então, uma mente que não tem espaço nenhum,
dificilmente ela vai conseguir meditar, né? Ela vai ter mais dificuldade. Então, com a meditação, a gente vai abrindo pouquinho a pouquinho espaço, pouquinho a pouquinho espaço, né? Quer dizer, algum espaço a gente sempre tem que ter, né? Porque senão a gente frita a cabeça. Mas quanto mais espaço interno a gente tem, melhora a nossa capacidade mental, melhora a nossa saúde mental. Está falando que o espaço, o que você chama de espaço não ter não pensamento? É Não, isso? Não, não. Na verdade, sim e não. Por quê? Quando a gente está concentrada nos sentidos durante a respiração ou durante qualquer prática, a área das narrativas, a gente tem dois sistemas no cérebro, né? E quando a gente está no sistema da narrativa, dos sentidos, o da narrativa não funciona. Entendeu, Márcia? Então, eu faço muito uma brincadeira com as pessoas, que se vocês quiserem, a gente pode fazer agora também, né? Que é, né? Vamos. Eu não vou começar a meditação ainda, mas vamos colocando, fazendo uma conexão com a respiração, né? Simplesmente fazendo uma conexão com a respiração, sem grandes pretensões. Na verdade, eu costumo brincar com o pessoal que a meditação, ela começa assim, a gente se conectando com a respiração, naturalmente, com a intenção de fazer uma conexão com o nosso mundo interior, né? Não é muito mais do que isso. Se você for no Oriente, em vários países da Ásia, né, você não tem nenhuma das instruções que a gente recebe muito aqui. Formalmente, às vezes tem, mas as pessoas, no geral, elas sentam, fecham os olhos e começam a respirar. Basicamente isso, né? Então, você vai conectando com a sua respiração. E vai aprofundando a sua atenção na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. Sente o ar entrando pelas narinas, descendo em direção aos pulmões, ao abdômen. Vai aprofundando essa conexão com os seus sentidos durante a respiração. E mantendo essa conexão bem próxima, bem estreita com os sentidos durante a respiração, com a temperatura do ar que entra, com a temperatura do ar que sai. Tentem fazer uma frase, mas não pode ser no segundo que você se desconecta dos sentidos, tem que ser ao mesmo tempo. Mantendo essa conexão com os sentidos. Tentem fazer uma frase.
Alguém conseguiu? Conseguiu não, Kelly, porque não consegue. Você tirou a atenção dos sentidos. Aquele segundo que os sentidos escapam, né? Que a atenção dos sentidos escapam, você faz a frase, né? É tipo quase que impossível. Na verdade, a gente não tem que estar preocupado em ficar 100% do tempo nos sentidos. Não é essa a preocupação, tá? Eu tenho uma imagem até que eu uso nas aulas, que são dos elefantinhos. Então, quando a gente está em estado normal, os pensamentos eles vão passando que nem um elefantinho atrás do outro. Quando você começa a meditar, eventualmente, uns 2 elefantinhos somem. Esses elefantinhos são os pensamentos, né? Agora, uma outra coisa, mas eles voltam, os elefantinhos voltam, não se preocupe, né? Que você vai passando, de repente você lembra de se voltar para a respiração, eles somem, daí eles voltam. É assim que funciona. Agora, uma coisa muito importante também na prática, para quem está chegando, é tentem olhar os pensamentos de vocês como se fossem um filme que vocês estão olhando, que não tem nada a ver com vocês. E vocês tentam olhar esse filme sem julgamento. É muito importante, por quê? Porque é bom a gente ter consciência dos pensamentos que a gente tem. Ter pensamentos não quer dizer ter consciência dos pensamentos. E a gente tem muito, assim, dos 70 mil pensamentos que o pessoal fala que a gente tem por dia, no mínimo 50% deles são negativos e são autorreferenciais. Então, parece loucura, né, quando alguém fala, porque a gente não percebe. Agora, tomar consciência dos pensamentos, olhando para eles com esse distanciamento, com essa metaposição, é muito importante para que a gente primeiro comece a ter consciência do tipo de pensamento que a gente tem. Eu peço até normalmente para os meus alunos depois irem fazendo um diário dos pensamentos que passaram durante a meditação, né? Não vai parar para escrever durante a meditação, mas depois faz uma breve anotação. Em uma semana, vocês começam a avaliar o tipo de pensamento e qual que é a emoção por trás, porque o pensamento ele está carregado de uma emoção. É essa emoção que está sobrecarregando o nosso corpo. É essa emoção que está deixando o nosso corpo estressado, né? Então, eu estou com muito pensamento de preocupação. Eu estou com medo do quê? Se eu estou preocupada, né? Eu falo que preocupação é aquilo que a gente faz antes de saber o que tem que fazer, né? Antes de se ocupar. Então, se eu fico muito tempo preocupada, é porque eu não sei o que fazer. Então, eu tenho que parar e falar, eu não sei o que fazer, em vez de ficar pensando. Ou investigar melhores alternativas. O que acontece é que a gente passa 2, 3 dias, uma semana, um mês, sem parar para fazer isso. Só com os pensamentos de preocupação. O que não ajuda nada. Então, eu aconselho a gente observar esses pensamentos e tentar entender que tipo de emoção que está por trás desses pensamentos. Porque nós também, como sociedade, paramos de sentir muito, né? Quer dizer, sentir a gente sente, mas a gente embotou as sensações. Então, é como se elas estivessem um pouco anestesiadas. Elas agem à nossa revelia. Elas estão sendo manifestadas no nosso corpo, mas muitas vezes a gente nem tem consciência, né? E isso é uma coisa muito normal, né? Muitos traumas desde criança, né? Não, eu não digo. Na verdade, o que eu quero dizer é muita gente que não elaborou trauma pode anestesiar determinado tipo de sentimento, sabe? É como se você estivesse sublimando uma coisa, só que o corpo está sentindo, sabe? Ah, eu não dei bola aqui, a minha irmã me xingou, eu fico chateada.
entendeu? Mas ela me xinga tanto que eu não sinto mais. E não é verdade. Entende o que eu quero dizer? É meio nesse sentido, né? O famoso se acostumar com coisa ruim. A gente não se acostuma com coisa ruim. Ponto. A gente pode achar que a mente está controlando isso, mas o corpo está sentindo. E ele provavelmente está sentindo nos mesmos lugares. Por isso que a gente fica doente, né? Mas isso também é. Bom, nada do que eu falo aqui, por favor, impede qualquer aconselhamento médico, né? Eu não sou médica, nem psicoterapeuta, nem nada disso. Eu estou dizendo das minhas experiências com a prática, né? E todos os outros profissionais continuam valendo, né? Não custa o alerta. Mas é isso. Eu acho que a meditação ela traz a gente para de volta do nosso mundo, para o nosso mundo, para a gente fazer uma reconexão com a gente mesma, certo? E daí eu vou começar a meditação. Quem quiser fechar os olhos ou quem quiser fechar a câmera, tudo bem também. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, coluna ereta. Sentem-se em cima dos isquios, preferencialmente, que são os ossinhos do bumbum, pés bem apoiados no chão. Isso serve tanto para quem está sentado em cadeira, como para quem está sentado em almofada ou no chão. Eu peço sempre para que as pessoas visualizem um fio que sai como extensão da coluna no topo da cabeça, tensionando em direção ao teto. Esse fio ele vai alongando a nossa coluna. Os ombros relaxam. As mãos caem suavemente em cima das pernas. Podem relaxar a boca, o maxilar, distensionar o rosto. E a gente começa a entrar em contato com a nossa respiração. Quem estiver sentindo o peito pesado também, dá uma relaxada no peito. Estou achando que eu vou conduzir um rápido body scan. E a gente dirige a nossa atenção para a sola dos pés, para os pés. Inspirando, relaxando os pés. Subindo um pouquinho para os tornozelos, nossas panturrilhas, joelho. Inspirando e relaxando. Inspirando e relaxando as coxas, o quadril. A lombar. As costas.
braços, cervical, a nossa barriga, nosso abdômen, nossa cabeça, nosso couro cabeludo, rosto, nossos órgãos sentidos. E a gente vai aprofundando a nossa conexão com a nossa respiração. Eu convido a todos a colocar uma intenção positiva na prática, uma intenção de ter clareza, estabilidade, espaço na mente. Inspirando e expirando. A cada expiração, a gente tenta fazê-la cada vez mais profunda, com mais tempo. Isso alonga a nossa respiração como um todo, tornando a nossa próxima inspiração um pouquinho mais profunda também. E agora eu vou convidar vocês a trazerem uma lembrança, uma imagem do espaço, mentalmente. E a cada inspiração, visualizar como se estivesse trazendo um pouco desse espaço para dentro da gente. E a gente pode trazer esse espaço e começar a visualizar que ele começa a preencher a nossa cabeça, o nosso cérebro. E a gente vai preenchendo todo o nosso corpo de espaço.
inspirando espaço, expirando as nossas tensões. Normal, a mente vai soltar, ela vai viajar e a gente simplesmente traz de volta a mente gentilmente para a prática. E a gente observa o que acontece no nosso corpo, o que acontece com a nossa mente, conforme o espaço vai preenchendo todo o nosso corpo. Tem alguma parte do seu corpo que se recusa a ser preenchida de espaço? E agora eu vou convidar vocês a inspirarem um arco-íris. Todas as cores do arco-íris, entrando pelas narinas, também podem visualizar descendo pelo topo da cabeça, trazendo de volta o mundo da forma. E a gente vai sendo preenchida, como se fosse uma pintura. Esse arco-íris vem de uma luz pura do sol, ele nos preenche de volta, mais purificados, as frequências mais purificadas.
Conforme voltamos a ser preenchidos com a nossa forma física, no tempo de cada uma podem abrir os olhos, mexendo o corpo, espreguiçando. E aí, como estamos? Vou ter que sair daqui direto pro banho, que eu tô pegando fogo, Cris. Pegando fogo! Você foi para o elemento espaço, amiga, você pegou fogo. Que essas práticas, realmente, a experiência de cada uma é diferente. Eu tive um calor também, eu vou admitir. Né? Nossa, Deu um mas eu tô com assim, muita troca de energia, bocejei bastante, sabe? É bom. E o espaço do meu corpo que não ficou vazio foi a coluna. E depois que você falou do arco-íris, eu fui sentindo uma leveza. E um calor, vou ter que sair direto para o banho. Muito bom, muito obrigada por sua Fique à disponibilidade, viu? vontade. E Com certeza. essa meditação ela vai ficar disponível no YouTube, você pode fazer ela quantas vezes você quiser. Mas vocês Sim. percebem quantas qualidades o elemento espaço ele traz, né? E como, mesmo que inconscientemente, algumas vezes, partes do nosso corpo se recusam a receber. Isso é muito normal, né? Para qualquer coisa. Qualquer O espaço coisa. veio cheio de estrelinha. Ele não estava sem nada, assim. Ele estava com um monte de coisa. Normal. É o espaço sideral, né? Ele tem muitas estrelas mesmo. Tem muitas estrelas. E aí, Nê? Eu senti muito calor quando eu estava com aquela respiração longa, né? Quando você falou, alonga mais a respiração. Nossa, ali me deu um calor tremendo, tremendo. E depois, quando foi para deixar entrar, né? Aí eu fui normalizando, meu corpo aí se estabilizou. O elemento espaço é muito bom, gente, vocês lembrarem dele nesse período de muito atrito, né? Essas questões muito polarizadas, esses momentos muito difíceis que a gente está passando, né? A gente trabalhar o elemento espaço é muito bom, né? E é interessante a gente estar sentindo calor, né? Primeira vez que eu sinto tanto calor assim, tanta gente sentindo calor. Alguém mais sentiu calor? Carla, Michele? Não, eu dei uma tranquilizada, assim, uma acalmada. Inês, desculpa, eu acabei te cortando também, desculpa. Você tinha mais alguma coisa para falar? Não, é isso. Eu acho que eu estou tendo necessidade de criar mais espaço, né? Estou num momento assim de muita reflexão, muitas dúvidas. Nada é certo. Então, o de fato viver o dia a dia, momento a momento, é um treino, né? É um treino. A meditação ela vai ficar cada vez mais importante daqui para frente. Tem muita gente que, se não começar a praticar, porque não é porque é a meditação, é porque é como se fosse exercício físico, comer bem, entendeu? É a prática de saúde mental, é só isso, né? Não é porque estou puxando a sardinha, é porque é uma necessidade mesmo, né? E eu sei que muita gente não acredita muito, não gosta, né? Tipo, tudo bem, horóscopo eu não gosto, mas acompanhe bons astrólogos. Dá para entender muita coisa do que está ocorrendo, dá para entender que a gente está num inconsciente energético, inconsciente coletivo, entendeu?
dá para entender uma série de coisas, né, Kelly? Você que segue bastante astrologia, né? Então, para a gente não estranha muito o que a gente vê e nem os próprios sentimentos, como se aquilo tivesse um contexto que a gente entende melhor, né? Então, isso também traz um pouco de alívio, né? Então, a gente fica um pouco menos com uma visão, fica com uma visão um pouco mais racional das coisas, sabe? De alguma maneira ajuda. Então, Michelle entrou depois, mas pegou a meditação toda, né, Mi? Carla, espero que vocês tenham... E aí, foi bom, Mi? Foi. Eu senti que eu consegui esvaziar e eu também estava com uns problemas de visualização, assim, eu não estava conseguindo trocar muito as cores. E dessa vez deu tudo certo, assim, eu consegui imaginar um dia claro, a natureza, consegui imaginar tudo que eu estava com um pouco de dificuldade. E o sol depois. Vocês podem tentar fazer também uma meditação, como aqui aconteceu comigo, que não foi uma meditação, foi uma experiência, mas eu faço de vez em quando, de pegar um problema e se distanciar dele. E vai indo para o espaço. Você pega ele daqui, do 2Dzinho que eu estou olhando assim, não é nem 3D, né? Estou olhando ele e vai saindo, vai abrindo, vai abrindo. E até se você quiser, eu até está me ocorrendo agora, mas faz sentido. Se a gente quiser olhar esse afastamento como se a gente fosse também trocando de dimensões. Cada vez que eu afasto a minha mente, ela sai aqui desse 3D e vai indo para 4, 5, 6, porque de uma certa maneira é isso mesmo, né? E quanto mais longe a gente enxerga, menor fica o problema, ou com mais clareza a gente enxerga as questões. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje é só. Alguém quer perguntar alguma coisa? Carlinha, pelo jeito, não quer falar nada ou quer, Cá? Não, quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, desejar uma boa semana para todos. Porque a gente começa uma semana com muito espaço, né? Parece que essas Encontros. 3 próximas semanas a gente vai precisar de muito espaço, né, Kelly? Você que acompanha, pelo que eu entendi, são 3 semanas bem quentes, assim. Começo de fevereiro parece que a coisa vai... Esses encontros são sempre às segundas, né? Sempre às segundas. Nesse horário, toda semana. Toda semana e o link é fixo, tá bom? Tá. Obrigada, Então, Inês. Obrigada pela companhia. Obrigada, bom dia. Obrigada, Inês, das amigas. Kelly, Bom dia. boa semana para todas. Obrigada. Tchau, gente.